naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus é fantástico. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças, em meu nome, a mim me recebe. Versículo 6: entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz das pessoas por meio da qual elas aconteçam. Sendo assim, se a tua mão ou teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois é melhor entrares na vida mutilado ou aleijado, do que tendo duas mãos ou os dois pés serem tirados e ser atirado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te fizer pecar, arranca-o, lança fora de ti, pois é melhor entrares na vida com um olho só, do que tendo os dois e seres lançado no fogo do inferno. Amém? Semana passada nós iniciamos uma série chamada O Cativeiro da Ofensa. Por que o cativeiro da ofensa? Porque a ofensa, ela nos coloca num lugar de cativeiro, de aprisionamento. E hoje nós vamos dar uma continuidade nessa série. Então, se você que não teve semana passada, quiser pegar o vídeo salvo de semana passada, escutar ele todo, escutar novamente o vídeo dessa semana, vai ajudar a entender ainda mais a dimensão de todo esse assunto. E por que nós estamos falando sobre ofensa? Porque nós estamos vivendo numa das gerações mais ofendida de todos os tempos. Mais ofendida. Quando você vê o número de rebelião elevado, o número de orgulho elevado, o número de justiça própria elevado, pode ter certeza que o nível de ofensa nos corações está extremamente elevado. Hoje é dia dos pais. Quantos filhos não tiveram com seus pais hoje por causa de ofensa? Eu estava com meu pai hoje e eu contemplava aquele momento com ele. Mas um dia eu já tive ofendido com ele. Um dia eu já tive ofendido com meu pai. Um dia, um dos momentos mais duros da minha vida, por causa de uma atitude dele, eu fiquei um mês sem falar com meu pai. E aquilo foi extremamente duro para mim. Foi extremamente doloroso para o meu coração. Porque ele causou uma ira no meu coração. A gente ama dizer que os filhos, eles devem honrar o pai e a mãe, mas logo abaixo vai dizer também que os pais não devem provocar a ira no coração dos filhos. Porque a ira, ela também é um resultado da ofensa no coração da pessoa. Então é uma moeda que tem dois lados. E geralmente tem um alto preço, a ofensa tem um alto preço nos nossos corações. Mas quando eu tive um encontro com Cristo, quando eu tive um encontro real com Jesus,
Jesus, ele curou o meu coração, restaurando a minha imagem de filho em relação ao meu pai, me curando de orfandade, me curando de mágoas, me curando de ressentimentos. E hoje Deus tem usado a minha vida para ser uma ponte que interliga o meu pai a uma restauração no coração de outros filhos dentro da família. Porque somente alguém curado de toda ofensa, de toda amargura, de toda ausência de perdão, ele pode ser uma ponte para um caminho de cura. Eu te pergunto essa noite, você quer ser uma ponte de um caminho de cura na vida das pessoas? Então Deus vai precisar curar toda ofensa no teu coração. Vamos entender: escândalo. É inevitável que venham os escândalos. A vara móvel, um gancho, uma armadilha. Entenda, todo escândalo é uma armadilha para aprisionar o maior número de ofendidos possível. Todo escândalo que acontece ao nosso redor, todo escândalo que eu provoco, ele vai gerar uma armadilha para desviar os pequeninos na fé, os imaturos na fé. Todo escândalo, ele vai criar literalmente uma armadilha que vai levar muitas pessoas a esse cativeiro, chamado o cativeiro da ofensa. O que é ofensa? É cair para o lado, ou próximo a algo, deslize, desvio da verdade, injustiça, delito e pecado. Entenda uma coisa: todas as vezes que eu permito a ofensa governar o meu coração, eu vou cair para o lado. Eu vou cair para o pecado. Eu vou deslizar em algo. A ofensa, ela é uma armadilha que nos prende através do escândalo, uma expectativa ou frustração com alguém que você ama ou tem afeição. Geralmente as pessoas que nós amamos, temos afeição, temos talvez ali um determinado apreço por aquelas pessoas. Se acontece um escândalo através daquela pessoa, geralmente pode criar uma raiz de ofensa no meu coração. Por isso que as pessoas que convivem ao nosso redor são as pessoas que mais nos ofendem. Por quê? Porque há uma expectativa em relação a elas, há uma afeição, há uma proximidade sobre elas, e quando elas erram, quando elas fazem algo que muitas vezes nos escandaliza, aquilo cria o quê? Uma ofensa sobre o nosso coração. Mateus 18:7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pela qual vêm os escândalos. Jesus, ele nos alerta sobre as armadilhas espirituais deste mundo. E deixa eu te explicar algo muito interessante. Quando a Bíblia diz ai, presta muita atenção, porque todo ai, ele é um alerta para que nós não entramos em juízo. Todo ai dentro da Bíblia é um alerta para que nós não entramos no juízo. Então, quando a Bíblia diz ai, preste atenção nisso. O que isso significa? O mal é real. Jesus, ele reconhece todas as tentações, tropeços e situações de escândalos que vão acontecer no mundo, e que isso é inevitável. Por causa do quê? Da natureza caída do homem. Mas nós precisamos entender algo interessante. O Espírito Santo sempre vai nos guiar a nós andar um caminho contrário a gerar escândalo. Porque a carne, ela milita contra o quê? Contra o Espírito.
O Espírito Santo, ele sempre vai nos guiar a uma direção para que nós não vamos gerar escândalo através do pecado. Porque uma coisa certa, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas nós que somos salvos, é o poder de Deus. Entenda uma coisa, se posicionar em Cristo é um escândalo para quem quer se posicionar nas trevas. Agora, gerar escândalo por se posicionar na verdade, por se posicionar em Cristo Jesus é uma coisa, gerar escândalo por causa do pecado é outra coisa. E é sobre isso que Jesus está alertando. É sobre isso que Ele nos instrui. Porque entenda uma coisa, eu e você, a nossa vida, depois que você se converteu, depois que você professa Jesus como Senhor e Salvador, depois que você se declara cristão, entenda uma coisa, as pessoas estão sempre nos observando. Pode observar isso. E às vezes ela vai dizer assim, ó, você está lá no trabalho, crente lá, depois diz que é crente, olha ali. Na realidade, no fundo delas, seja consciente ou inconsciente, as pessoas sempre estão esperando um testemunho correto dos cristãos. Entenda uma coisa, nós não somos perfeitos, mas devemos andar no caminho de aperfeiçoamento. Entenda isso. Constantemente nós temos que ter uma caminhada de aperfeiçoamento em Cristo Jesus, porque se nós não nos aperfeiçoamos, nós vamos gerar escândalo. A culpa pessoal, o fato de um mal existir, ele não tira a culpa de quem escolhe ser um instrumento para fazer outra pessoa cair ou desviar outra pessoa na fé. Entenda uma coisa, não é porque nós temos uma inclinação para o pecado que nós temos que usar isso como desculpa, justificativa. Não, porque aqueles que andam no Espírito jamais satisfarão a vontade da ponta. Então nós não temos justificativa. A responsabilidade de nossas ações, quem usa de influência, mau exemplo ou atitudes egoístas para prejudicar a fé dos vulneráveis, dos pequeninos, carrega carrega uma grave responsabilidade diante de Deus. Vou usar um exemplo. A gente tem que usar a nossa vida como exemplo. Eu sou um pastor. Sobre a minha vida há uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Porque se eu gero escândalos, muitas pessoas, por causa de um pecado, se eu caio em adultério, se eu desvio dinheiro, se eu começo a adulterar as escrituras, eu vou gerar o quê? Escândalo. O sangue dessas pessoas vai estar sobre minhas mãos. E Jesus, ele diz assim, literalmente Jesus está dizendo assim, é melhor que tu te suicide, né, do que desviar um pequenino meu. Melhor que tu amarrar uma pedra e se atirar lá no... Né? O que é amarrar uma pedra e se atirar no rio? Se atirar no mar? O que é isso? Nós não podemos romantizar essas coisas. É isso que ele está falando. É melhor que tal pessoa faça isso do que desvie os meus pequeninos da fé. E essa mensagem ela é muito séria sobre os nossos corações, porque entenda uma coisa, Deus falou que iria quebrar a corrupção na nação, que ia expor quem estava nos altares, né, adulterando, desviando dinheiro, pecando, fazendo tudo isso. Agora, se você tem um coração ofendido, você se desvia. Por isso que o Senhor te trouxe aqui
para curar ainda mais o teu coração. Porque Ele está dizendo assim: ei, escândalos vão vir, mas fique firme. Sabe por quê? Porque o Senhor às vezes Ele precisa expor situações para curar, para tratar, para libertar o nosso coração de todo mal. E outra coisa que eu vou te dizer: você quer viver um chamado profundo em Deus? A ofensa é uma das 5 características que você vai ter que vencer para viver um chamado profundo em Deus. Sabia disso? Uma das 5 principais características. Porque a ofensa, ela nos leva ao vale da humilhação, ao vale da exposição, ao vale aonde o Senhor prova no nosso coração, em nível hard, se nós estamos dispostos a amar, a perdoar e avançar. Sem nós passarmos por esse vale da sombra da morte, que é literalmente pesado de se passar, nós não conseguimos viver um chamado profundo e glorioso em Deus. Glória a Deus. O capítulo 18, olha só como Jesus ele começa. Naquele momento os discípulos aproximaram-se e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus escandaliza eles. Jesus literalmente joga eles num lugar de alinhamento. Eu vou te dizer, Jesus ofendeu os seus discípulos. Abra um parênteses aqui: se Jesus ofendeu os discípulos, nós seremos ofendidos pela cruz. Eu e você seremos extremamente ofendidos pela cruz. Por isso que a mensagem da cruz é loucura. Se ela é loucura para os que perecem, até nós lidamos com algumas loucuras da mensagem da cruz, porque ela nos coloca em lugares desafiadores de cura, de morte, de alinhamento, de sofrimento, mas para que Cristo seja glorificado. Naquele momento Jesus ele começou a trabalhar a humildade no coração dos discípulos. Porque entenda uma coisa: para Deus trabalhar a humildade no nosso coração, Ele vai precisar nos ofender. Porque para a humildade vir dentro do nosso coração, o orgulho precisa cair por terra, e a ofensa potencializa o orgulho. O capítulo começa com Jesus usando uma criança para ensinar sobre humildade e pureza de coração. Olha só, Jesus ele usa uma criança para ensinar sobre humildade e pureza de coração. Cuidado com os fracos. Logo antes do versículo 7, ele avisa que prejudicar a fé de um pequenino traz consequências espirituais pesadas. E nós já vamos estar falando mais sobre isso. Radicalismo contra o pecado. Nos versículos 8 e 9, Jesus reforça que devemos cortar qualquer mal ou desvio em nossa própria vida, para que nós não venhamos a cair e levarmos outras pessoas para esse lugar. Deixa eu te dar um conselho. Se você estiver passando por um desafio emocional, evite rede social. Porque a rede social hoje, ela é assim, um lugar aberto para todo mundo vomitar a sua alma ofendida. E isso é sério. Porque isso é bíblico. O que Provérbios 4 vai dizer? De tudo guarda o seu. Por quê? Dele procede as fontes da vida. O que Mateus 15 vai dizer? A sua boca só fala daquilo que o seu
se teu coração estiver ofendido, o que vai sair da sua boca? Você entende? Existem dois tipos de ofendido. Vamos lá. Vamos entender qual grupo nós podemos estar aqui. Os que foram verdadeiramente ofendidos por uma pessoa, líderes, familiares, tem esse primeiro grupo. Mas esse primeiro grupo, entenda uma coisa, ele foi ofendido por causa de um escândalo. Mas mesmo que foi ofendido por causa de um escândalo, por causa de uma situação difícil, mesmo por isso, ele precisa se permitir a um lugar de cura, a um lugar de sair desse cativeiro, desse lugar de prisão, desse lugar que muitas vezes vai formando as decisões, as emoções e a forma como ele raciocina. Mesmo que tenha uma justificativa, porque entenda algo, todos nós, você pode estar bravo com alguém que te ofendeu, que te escandalizou, mas mesmo assim, Jesus te diz para perdoar. Sabe por quê? Porque todos nós ofendemos Jesus alguma vez na vida. Todos nós. É por isso que ele teve que ir para a cruz, porque nós ofendemos Jesus por causa dos nossos pecados. Então, em algum momento de nossa vida, nós já ofendemos Jesus. Mesmo que nós temos justificativas de pessoas que nos ofenderam, nos magoaram, Jesus ele vai lá e nos ordena a perdoar. Tem o segundo grupo. Existem pessoas ofendidas por uma falsa informação ou uma situação que a pessoa a qual ela está ofendida e nem sabe o que cometeu lá. Você pode ter se ofendido com alguém que talvez nem quis provocar isso na sua vida. Você pode ter se ofendido com uma falsa informação. Você pode ter se ofendido por uma situação que de repente nem você sabe explicar. E isso é perigoso. Porque se tais informações vierem sobre o nosso coração e nos ofenderam, é porque aquela ofensa sempre esteve ali. E ela ainda não foi curada. E ela se tornou um gatilho, ela se tornou uma raiz, ela se tornou um ponto que toda vez que você se encontra numa situação, aquilo vem à tona. Numa situação de ofensa. Elas vão semear ofensa. E isso é sério. E tem situações que a gente pode ter se ofendido, a qual a pessoa nem teve a intenção de nos ofender. Essas são 3 situações. Então analise isso na sua vida. A ofensa, ela potencializa a orfandade, o orgulho, a rebelião e a justiça própria em nossas vidas. Olha só, a ofensa, ela potencializa o que? A orfandade, o orgulho, a rebelião e a justiça própria em nossas vidas. Todas as vezes que eu me sentir ofendido, eu vou ser tentado para caminhar para cada um desse lugar. Entenda isso. A ofensa potencializa o orgulho e através disso nós tomamos decisões erradas e precipitadas. Todas as vezes que nós estamos ofendidos, isso pode mexer em nosso orgulho ao ponto de tomar decisões erradas e totalmente precipitadas. A ofensa potencializa a justiça própria, ao ponto de nós entrarmos aonde? No governo da ira. O que a Bíblia diz? Irai-vos
mas não pequeis. Até diante a ofensa, até diante as situações difíceis. Eu vou te fazer uma pergunta. O que Judas fez com Jesus? Vamos lá. Traiu. E o que Jesus fez com Judas? E ainda chamou ele de... Vamos lá, gente. Sabe o que é isso? Sabedoria do alto. Tiago diz que é pura, tratável, moderada e usa de misericórdia. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quando nós nos ofendemos, ou quando nós iramos, qual a nossa tendência? Você entende o quanto nós precisamos ser tratados para termos a sabedoria do alto? Porque um coração a qual a ofensa governa, ele não pode ter sabedoria do alto. Quando a Bíblia diz moderada, ela está dizendo assim, ó, autocontrole e autodisciplina. Não é que eu não vou ficar, entenda, tem momentos que nós vamos ter ira. Mas ele vai dizer assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Não use a ira como justificativa para o pecado. A ofensa potencializa a rebelião. Um exemplo disso, Corã, Datã e Abirão. Eles fazem uma rebelião com Moisés. E Deus trata com eles. Entenda uma coisa, um coração ofendido, se ele não cuidar, ele começa a fazer uma rebelião. E toda rebelião, ela vai começar a gerar divisão. Toda rebelião, entenda, todo coração ofendido, e ele se permite essa ofensa a governar o seu coração, ele começa a criar o quê? Uma rebelião sempre faz juntar pessoas. E uma rebelião vai sempre juntar quem? Ofendidos. Sabia disso? Então cuide quando alguém quer te levar para uma rebelião. Cuide com isso. Olhe pelo teu coração nesse momento. Porque isso é uma tentação muito grande em nossos corações, de todos que estão aqui. A ofensa potencializa a orfandade. Um exemplo disso, Absalão na porta do reinado do seu pai Davi, juntando seguidores segundo o seu coração. Absalão estava ofendido com seu pai. Primeiro, Davi adultera, permite o pecado entrar na sua casa, na sua família, na sua descendência. Aí o seu irmão Amnon vai lá, abusa sexualmente da sua irmã Tamar. Absalão se indigna, se ofende, cobra um posicionamento do pai. O pai não toma um posicionamento. Então o que ele começa a fazer? Através da ofensa, justiça própria, rebelião, um coração órfão. Porque entenda uma coisa, a orfandade sempre me leva para os cantos. Ela sempre me leva para os cantos com o coração ofendido para dizer, ó, eu faço melhor, eu isso, eu aquilo. Como que você está dentro da sua empresa? Como que você está dentro da sua casa? Como que você está olhando seu pai, sua mãe? Como que você está olhando as pessoas? Se sempre vem esse sentimento, não, eu faço melhor, não, eu no lugar dele eu faria isso, eu no lugar do Beltrano fazia aquilo. Amados,
Primeiro, se cure de orfandade e se cure de ofensa. Porque o coração assim, ele tem a raiz da orfandade e a raiz da ofensa. Continuando, a ofensa, ela gera uma obra carnal em nossa vida. Gálatas 5, abre comigo aí, vamos ler a Bíblia. Gálatas 5,19 vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas pela imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto que se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o quê? Deixa eu te dizer uma coisa: o reino dos céus não será um reino de pessoas ofendidas. Tudo que Deus está nos curando aqui é para que quando nós tivermos no reino dos céus, é essa cultura que não vai ser. Sabe o que Deus, por que Ele bota um monte de pessoas diferentes dentro de uma igreja? Tudo junto, tudo cheio de problemas, se embolando no mesmo lugar. Sabe o que é isso? É para nos curar, nos sarar, para testemunhar o reino dos céus lá fora. Então é aqui que nós vamos se curar principalmente. Aqui, se você se ofender, você vai ser curado de ofensa. Se você tem orfandade, Deus quer te curar de orfandade. Se você quer ser rebelde, Deus vai te curar de rebeldia. Se você quer ser orgulhoso, Deus vai te curar do seu orgulho. Se você quer ter justiça própria, Ele te bota no meio da igreja para te curar. Porque o Senhor, Ele quer testemunhar o seu reino. E o reino dos céus é o reino de pessoas que foram curadas da ofensa, da orfandade, da rebelião, do orgulho, da justiça própria. É por isso que o Senhor nos trata. Pega pesado com a gente. Você entende? Tem um reino. Tem um reino nos esperando. Mas o Senhor quer testemunhar esse reino desde agora, porque as pessoas vão olhar para nós assim: ei, esse aí era um orgulhoso e se converteu, agora ele é um homem humilde. Esse aí era um órfão, mas o Senhor restaurou ele, o Senhor curou. Esse aí era cheio de justiça própria, mas agora ele opera a justiça dos céus. É isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas coisas Deus já te curou? De orfandade, justiça própria. Se nós levantar a mão aqui, quem já teve justiça própria aqui, meu Deus do céu. Unânimes. As duas, os pés. É bem assim. Se nós já tivemos justiça própria dentro de nós, por que quando alguém erra, a gente quer executar a justiça própria sobre ele? Deus já te curou de orgulho? Ou é só eu? Ei? Ou é só eu? Só eu que pequei nisso? Você entende? Aí a palavra vai dizer ali, ó, no 22, entretanto, fruto do Espírito, um fruto, é um fruto, não é os frutos.
é amor, alegria, paz, paciência, benignidade. Benignidade é pensar o bem sobre as pessoas. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Quando diz não há lei, não há condenação. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos ofensivos, carnais, né? Se vivermos pelo Espírito, andaremos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Sabe por que Deus ele tem que nos expor na ofensa? Porque muitas vezes a gente diz assim, ó, eu ando no Espírito, eu sou espiritual, eu estou cheio do óleo, mas aí a pressão vem para quê? Ah, vamos ver se tu está no Espírito, vou mandar não te ofender. Às vezes essas situações elas vêm para mostrar, ó, ainda nós estamos rendendo a nossa carne para a ofensa. Ainda a nossa carne está muito viva. E é no meio dessas situações que Deus desenvolve o fruto do Espírito em nossas vidas. Quando Ele nos cura da ofensa, Ele vai nos dar o domínio próprio. Ele vai nos dar amor, Ele vai nos dar paz, Ele vai nos dar alegria. Entenda isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se alegra quando alguém cai? Qual é o sentimento que vem no teu coração? Mesmo que aquela pessoa foi um inimigo seu. Vamos provocar nível hard agora. Mesmo quando alguém te causou um dano pesado, e aquela pessoa, ela cai, ela é exposta num escândalo, e aquilo, se o nosso coração aqui, ó, estava certo. Orgulho. A Bíblia vai dizer que nem Deus tem prazer na morte do ímpio. Ela vai dizer que se nós estamos em Jesus, andai como Jesus andou. Amados, quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém se desvia diante de Deus aqui, diante desse altar, no meu coração ele se entristece. Porque com certeza não é só uma alma que se perdeu, mas é várias outras almas que estão ao redor daquela pessoa. É triste. O reino dos céus não será um reino de ofendidos, mas de pessoas curadas, que decidiram se libertar de toda ofensa em seus corações. Vamos para a chave que abre o cativeiro. Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, olha só, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deixa eu usar um exemplo no Dia dos Pais. Meu pai errou comigo. Eu
eu tive que perdoá-lo, mas eu também tive que pedir perdão para ele dos meus pecados que eu cometi contra ele. Porque na ofensa a gente gosta muito de olhar as feridas que os outros nos fazem, mas e as feridas que nós provocamos nos outros? Quantas pessoas talvez nós já ofendemos? Quantas pessoas até aqui a gente entristeceu, ofendeu, errou? Por isso que é importante nós perdoar as pessoas, para também receber o perdão de Deus. Por isso que é importante nós perdoar, porque a lei da semeadura é inevitável. Se nós temos um caminho de perdão com as pessoas que erraram conosco, com aquelas pessoas que nós também erramos, nós também vamos ter o acesso ao perdão. O perdão, ele é a chave que abre o cativeiro da ofensa e nos traz a liberdade. Se coloque de pé.